Eu gostaria de chamar as crianças à frente que estão acordadas. Tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que é um dos homens mais fortes do mundo? Sansão? Boa, foi rápido, né? Eu achei que alguém ia falar Hulk, o cara mandou um Sansão logo, muito quente. Quem mais? Golias. Golias era forte, né? Quem era mais forte que Golias? Davi, por quê? Pegou uma pedrinha? Mas é porque Deus estava com Davi, né? Deus deu a força para Davi, um homem pequenininho, fraquinho, para ele ficar mais forte que Golias, um homem grandão, fortão. Deus é mais forte. Eu vou ler uma história, é um poema para vocês. Diz: o menino e a maior força do mundo. Para a gente saber de onde que vem essa força, tá bom? Presta atenção porque eu vou tentar ler assim. Essa é a história de um menino normal. Ao olhá-lo, não se vê nada de muito especial. Mas um dia ele descobriu algo profundo, tornando-se o menino mais forte do mundo. Este menino forte nem sempre foi desse jeito. Ele se sentia mais fraco do que qualquer sujeito. Seu sonho era um dia acordar bem fortão, e isso uma noite pediu a Deus em oração. Porém, quando acordou, da mesma forma tudo ficou. Só que, num culto em casa, com todos à mesa, seu pai leu: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora o menino, que se via fraco, achou-se com sorte ao ouvir: pois quando sou fraco é que sou forte. Ele então perguntou: de que maneira? E o pai aproveitou a deixa. A força verdadeira não vem de músculos ou de malhação, mas de confiar em Deus de todo o coração. A força está em reconhecer a sua fraqueza e apegar-se à força de Deus com firmeza. A partir daquele dia, um menino tão magrinho virou a criança mais forte do mundo inteirinho. Quando por um problema passava, ainda que enorme, ele não se desesperava. Então se perguntavam de onde tanta força vinha. Ao que, fitando o céu, ele respondia: a força não é minha. Essa é a história de um menino que aprendeu que a nossa força vem de Deus, que nós, na verdade, somos bem fraquinhos. Por mais que nós tentemos ser fortes e fazer as coisas certas, sozinhos nós não conseguimos. E a gente vai ver, o tio pastor aqui vai falar para vocês hoje de um texto que fala exatamente isso sobre o povo de Deus. Que por mais que eles tentavam por suas próprias forças, eles não conseguiam obedecer a Deus. E eles precisavam depender de Deus e pedir para Ele ter graça, misericórdia e dar força para eles conseguirem obedecer. Tá bom? E esse livro é muito legal, se vocês quiserem mostrar para o papai e a mamãe de vocês depois, tem uns poemas bem legais. O Menino Peregrino, tá? De André Lima. Tá bom? Podem se assentar e aí fiquem prestando atenção para algum momento na pregação que eu vá falar sobre isso que nós conversamos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Foi melhor, né? Culpa minha. Pessoal, como vocês já sabem, nós estamos terminando hoje a nossa série no livro de Neemias. A princípio, quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. É muito bom a gente... É legal, a gente pregou uma série, um livro inteiro, capítulo por capítulo, e vimos tudo que Neemias tem a dizer, né? Se você está visitando, se você chegou agora e já estamos no capítulo final, não se preocupe, todos esses sermões estão gravados no nosso YouTube, você pode ir lá e assistir, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz e quando eu vi
O conteúdo do capítulo, eu prontamente me entristeci. Não é um capítulo alegre. A história não termina bem. Mas tem uma mensagem extremamente importante para nós nos nossos dias atuais. Se vocês se lembram bem, o livro de Neemias pode ser dividido em duas partes, né? A primeira parte falando sobre a reconstrução dos muros e a segunda parte sobre a reconstrução do povo de Deus. Só para a gente relembrar um pouquinho, no capítulo 10, se vocês se lembram, é um grande marco do livro de Neemias, do povo de Deus. No capítulo 10 tem um grande avivamento e um comprometimento do povo de Deus, restabelecendo a aliança que eles têm com Deus. Isso é derivado de leitura bíblica, de confissão de pecados, da verdadeira adoração, e eles então se comprometem novamente com Deus. No capítulo 11, Jerusalém é habitada, então eles terminam as construções, os reparos dos muros, e então o povo volta e começa a habitar em Jerusalém. No capítulo 12, nós temos a dedicação dos muros. O versículo 43, e é uma grande festa, né? Olha, o versículo 43 diz: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O povo de Deus sabe fazer festa, né? Se alegraram de tal forma que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. E então termina o capítulo com a manutenção dos sacerdotes e os levitas, que nós sabemos que isso quer dizer que o povo estava prezando pela presença de Deus e pelo relacionamento deles com Deus. À medida que eles se esforçavam para fazer com que o templo funcionasse de maneira normal e contínua, eles estavam zelando pelo relacionamento com Deus. E o capítulo 12 termina assim, com grande alegria, com relacionamento restabelecido, com pessoas morando em Jerusalém, a cidade está habitada, está tudo bem. Parece que podia terminar aí, mas não termina. Não termina. Vamos ler o capítulo 13, então, de Neemias, e aí nós veremos qual é a mensagem que Deus tem para nós hoje pela manhã. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo essa lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, aquele Tobias, o mesmo, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos.
Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros do depósitos pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vocês. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita, também aquele Sambalate, parceiro de Tobias. O Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O título do sermão de hoje, e você deve encontrar isso talvez no título do capítulo 13 em cima, são as reformas finais. Mas ao ler o capítulo, a gente se pergunta, será que é possível uma reforma verdadeira? O que de fato aconteceu? Como que o povo de Deus, alguns instantes, foram de um avivamento espiritual, de dedicação completa da vida deles a Deus para isso.
Eles desobedeceram todos os aspectos da aliança que eles haviam firmado com Deus. Será que reforma é possível? Ou os perigos contínuos da igreja, do povo de Deus? Quando nós chegamos aqui no capítulo 13, tem 12 anos que Neemias voltou para a construção dos muros. Não sabemos quanto tempo que ele fica com Artaxerxes, ele não fala, mas ele fala que em cabo de certo tempo pedir licença. Então não sabemos quanto tempo que isso levou para eles caírem tão drasticamente do que eles haviam há pouco tempo prometido, mas pouco importa. Nós vemos então, só esclarecer algumas coisas, dos versículos 1 a 3. O versículo 1 do capítulo 13 começa: naquele dia se leu para o povo do livro de Moisés. Provavelmente esses 3 primeiros versículos do capítulo 13 deveriam estar no capítulo 12. Tá? Ele está falando naquele dia, naquele mesmo dia da manutenção, da dedicação dos muros, no capítulo 12. E aí então no capítulo 4, no versículo 4 ele começa: ora, antes disso, antes da dedicação dos muros, antes que tudo isso aconteceu, Neemias havia viajado e tal. E aí começa aqui o nosso texto. Eu quero só esclarecer um pouco os versículos 1 a 3, eu não vou me delongar neles, nós vamos falar mais sobre os 4 à frente, 4 versículos para frente. Mas nós vemos aqui que a verdadeira reforma precisa do verdadeiro reformador. A verdadeira reforma precisa do verdadeiro reformador. Nós vemos isso enxergando de tantas formas que o povo de Deus falhou. Os primeiros 3 versículos falam que os amonitas e os moabitas estavam lá e achou-se e leu no livro de Moisés que eles não deveriam entrar jamais na assembleia ou na congregação de Deus. Isso porque quando o povo de Israel estava no deserto, eles enviaram o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E 3 vezes tentaram amaldiçoar o povo de Deus, e Deus aparecia a Balaão e falava: você vai abençoar o povo de Deus. E 3 vezes, ao invés de amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoou o povo de Deus. Mas desde então, Deuteronômio 23, 3 a 4, isso está ali. Desde então, ali está escrito que nenhum amonita ou moabita entraria na Assembleia do Senhor, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saías do Egito, e porque alugaram ou pagaram contra ti Balaão, para te amaldiçoar. Então é isso que está acontecendo, eles encontram isso na lei de Deus, eles então resolvem, eles são fiéis a isso. Mas agora passa-se um tempo e nós vemos no versículo 4. E nós vamos ver o que acontece com o povo de Deus. E, em geral, são 4 coisas que eles fazem, em específico, contra a aliança que eles acabaram de se comprometer. A primeira coisa é concessão, dos versículos 4 a 9. Concessão. Eles concedem, eles abrem mão. Por menor que seja, eles abrem mão da lei de Deus, da seriedade. E então Eliacibe, sacerdote, provavelmente não sumo sacerdote, existe um Eliacibe que é sumo sacerdote, mas ele não teria acesso à câmara. Esse deve ser outro sacerdote que tinha o mesmo nome, talvez, não sabemos. E ele então, aqui está escrito que ele se aparenta com Tobias, né? Tobias havia casado com uma mulher israelita, e por isso que ele estava lá, Sambalate da mesma forma. Talvez eles tinham algum parentesco, alguma coisa assim, e o sacerdote então separa uma câmara dentro da casa de Deus para Tobias. E é justamente a câmara que deveria conter os vasos, os utensílios, os dízimos, os cereais, os manjares, as coisas que eram entregues ao templo para que o templo continuasse funcionando. Ele tenta... e além do mais, Tobias era um amonita. Então aí já é uma quebra dos 3 primeiros versículos que nós vimos. Além dele estar com o povo de Deus, ele está dentro da casa de Deus com a sua própria câmara.
na casa de Deus, no próprio quarto. Ele agrada mais os homens, ou busca mais agradar os homens do que a Deus. E nós vemos a resposta nos versículos 8 a 9. Neemias retira os pertences de Tobias da casa de Deus, ele purifica a câmara, ele reinstitui as ofertas apropriadamente, e assim o templo começa no comecinho a funcionar novamente. A segunda coisa, nós vemos negligência da parte deles, nos versículos 10 a 14. A casa de Deus é desamparada. Além deles tirarem, deles fazerem justamente a câmara que era para segurar os manjares e as ofertas e colocar o Tobias lá, alguém que era de fora, um amonita que não deveria estar na assembleia. Além disso, eles não dão mais as ofertas aos levitas, aos cantores, aos sacerdotes, que dependiam disso para que eles continuassem trabalhando e vivendo. Então, Neemias ele encontra isso e ele enxerga que os levitas e os sacerdotes, os cantores, aqueles que trabalhavam na casa de Deus, eles fogem, eles saem de lá, eles têm que procurar o próprio sustento. Porque o povo de Deus negligenciou a casa de Deus. E nós sabemos que isso quer dizer que eles negligenciaram o relacionamento deles com Deus. E então Neemias vai lá novamente, ele reinstitui isso. Nós vemos no versículo 9, Neemias enxerga o que isso realmente quer dizer, por que se desamparou a casa de Deus. E ele reinstitui isso, ele coloca os levitas de volta, ele manda dar as ofertas novamente. A terceira coisa nós vemos nos versículos 15 a 22. Comercialismo, o sábado não é mais observado. Aqui você tem até duas ofensas. Primeiro, o povo de Deus estava trabalhando e comercializando no dia de sábado. E segundo, eles estavam deixando estrangeiros entrarem e trazerem suas coisas e trabalharem e venderem suas mercadorias no dia de sábado também, como se fosse uma grande feira o sábado. Inclusive não tão diferente dos nossos dias, né? Ali tem uma feirinha logo ali, é uma feira boa, aliás. Mas eles permitiram isso. Eles mesmos comercializavam e Neemias diz, nós estamos chamando a ira do Senhor novamente. Vocês se esqueceram que seus pais fizeram isso. Inclusive eles fizeram isso poucos capítulos atrás. Olha o versículo 18. Acaso não fizeram vossos pais assim? Não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. E então Neemias ordena no versículo 19 o fechamento dos portões. Ele coloca seus homens fiéis de confiança para protegerem os portões. Ele expulsa os comerciantes. Eles ainda ficam nos muros da cidade, talvez esperando para alguém sair, para eles comercializarem com eles, ou aguardando os portões se abrirem. Neemias vai lá e expulsa eles de lá também, e diz que se eles não saíssem, ele ia bater neles. E então ele institui os levitas para santificar o dia de sábado e reinstitui o sábado. E em quarto lugar, e eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, nós vemos miscigenação. Versículos 23 a 29, casamento com pessoas de outra religião. De outra religião. Aqui não está falando de raça, não está falando de política, aqui está falando de religião. Ah, mas os amonitas e os moabitas eram povos, eles eram proibidos de entrar, então isso é raça. Não, não é. Vocês se lembram de Ruth? Ruth não era israelita. Em Mateus 1 nós vemos que Ruth, porque ela confessou o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dela, ela inclusive está na genealogia de Jesus. Aqueles que não eram israelitas, mas que confessavam o Senhor Jesus como o único Senhor da vida deles, ou que servissem a Yahvé, eles entravam e adoravam também. Nós vemos isso em Mateus 1. Isso tem a ver com compromisso espiritual, não raça, nada além disso. Nós vemos algumas consequências disso no versículo 24.
Os filhos falavam meio asdodita, não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Talvez, mas qual que é o problema? Legal, eles falavam mais que uma língua. Eles não liam a palavra de Deus. Eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam Deus. Porque eles adotavam outra cultura, outra língua. Isso dificultaria a compreensão deles da palavra de Deus, da lei, do entendimento, da compreensão dos costumes. Lembro a vocês que nessa época o povo de Israel representava, a nação de Israel representava o povo de Deus. E aí no versículo 25, espanquei alguns e arranquei os cabelos. Talvez alguns de vocês queiram fazer isso. Isso não está... Apesar de Neemias ter feito isso, eu lembro a vocês que isso é um relato. Neemias está relatando, ele está escrevendo. Ele está relatando o que aconteceu, esses são fatos. Ele fez isso. Em nenhum momento ele diz que eu fiz isso e foi bom e vocês deveriam fazer igual e sigam a mim. Lembro a vocês também que nessa época as coisas eram diferentes. Neemias era o governador de Israel. Cabia a Neemias disciplinar o seu povo. E o povo de Deus aqui era a nação de Israel. Agora, se ele fez da maneira certa, se ele exagerou, eu acho que ele exagerou um pouquinho. Mas às vezes a gente precisa de uma arrancada de cabelo, né? Digo por experiência própria. Então ele espanca alguns, ele arranca os cabelos. Isso, no mínimo, mostra a importância que era, a seriedade do que estava acontecendo, do que o povo de Deus estava fazendo contra Deus. No mínimo. Mas nós vemos em Neemias também uma figura de Cristo. Quem mais fez isso? Quem mais entrou no templo e tirou todos os comerciantes e jogou as suas mesas e tirou todo mundo de lá e limpou a casa de Deus? Jesus. Ele está sendo zeloso com a casa de Deus e realizando uma limpeza e a restauração da câmara do templo. Então ele disciplina e ele restaura o povo de Deus. E ele é uma figura de Cristo apontando para a necessidade de um Salvador maior. Além do mais, no versículo 26, ele dá a Salomão como exemplo. Todavia, entre muitas nações não havia rei como ele. Salomão era o maior rei que existia. Talvez que já existiu. O homem mais sábio do mundo. Ele era amado de Deus. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Se o homem mais sábio do mundo, que era amado por Deus, que era tão poderoso, tinha tanto conhecimento, caiu por causa de mulher estrangeira, será que isso não é algo com o qual nós devíamos nos atentar, no mínimo? Eu falei no capítulo 10, se não me engano, na pregação, quando os israelitas firmam novamente, restabelecem a aliança, eu falei o que isso quer dizer, as dificuldades que um casamento com uma pessoa de outra religião traz. E agora eu quero falar um pouco sobre aqueles que já casaram. Aqueles que já casaram com alguém que não é da mesma religião. O casamento é uma aliança, é um pacto, é um relacionamento extremamente profundo. Mas nós temos, Deus é gracioso, e nós temos em 1 Coríntios 7, 12 a 16, eu vou ler. Eu espero que isso console o coração daqueles e ajude eles a saberem como agir. Diz assim, 1 Coríntios 7, 12 a 16, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ande cada um segundo
o que o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, se você está aqui, se você está nos assistindo, se você casou com um incrédulo, se você está sofrendo e se relacionando dessa forma, essa palavra nos ajuda a saber como relacionar da maneira correta. E Deus nos tem chamado à paz. Isso deveria ser um conforto para nós. Continue comprometido, não force, não brigue, influencie. Fidelidade a Deus influenciará o cônjuge. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Não é você quem vai transformá-lo, é o Espírito Santo de Deus. Ore por ele e continue adorando e servindo a Deus. Continue adorando e servindo a Deus. Então nós vemos a seriedade do que é isso. E nós vemos que o povo de Deus quebrou exatamente todas as promessas que eles fizeram a Deus. Lá no capítulo 10, eles assinaram e tiveram testemunhas e fizeram o restabelecimento da aliança. Eles falaram que eles não iam casar com estrangeiros, o relacionamento deles ia ser mudado, a rotina, o descanso deles ia ser mudado, eles iam guardar o sábado, eles iam conseguir provisão para o templo, as finanças deles foi mudada, eles iam entregar as primícias de suas coisas ao templo, a Deus, eles iam entregar o dízimo. E aqui eles quebram exatamente todos esses mandamentos. Todos esses mandamentos. Mas nós não deveríamos nos surpreender com isso, né? Essa é a história do povo de Deus, isso vem acontecendo desde o Éden, desde a queda. Vocês se lembram quando os israelitas saem do Egito, eles vão para o deserto e eles resmungam, eles murmuram, eles reclamam contra Deus e eles até falam que eles preferiam voltar à escravidão. Depois Moisés vai pegar os 10 mandamentos por alguns dias, ele volta e todo o povo de Deus quebrou tudo, arruinou todo o relacionamento. E a história se repete, continua se repetindo, continua acontecendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Isso só vai piorando, 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 piorando. E é muito fácil nós lermos isso, e nós lermos sobre o povo no deserto, e nós lermos sobre o povo no Antigo Testamento, e nós virarmos e falarmos que povo idiota. Como que eles fazem isso? Como que eles são tão cegos? Como que eles não esperam? Por que eles não têm paciência? Como que eles preferem voltar à escravidão do que ter liberdade em Cristo? Como que eles quebram todos os mandamentos, todas as promessas que fizeram? Antes que sejamos precipitados em rapidamente acusá-los, nós temos que nos lembrar que essa é a minha história, que essa é a sua história. Mas se você parar para pensar, você vai reconhecer que você quebrou exatamente todas essas coisas na sua vida. Que às vezes você não foi totalmente fiel na maneira que você falou com a sua esposa. Ah, mas eu não traí. Mas você também, às vezes, não foi bom mordomo do que Deus te deu. Às vezes você não santificou-la da maneira que é requerido de nós, esposa. Você não tem submetido ao seu marido da forma que Deus manda. Às vezes nós não educamos os nossos filhos e amamos eles da forma que nós deveríamos. Nós não usamos nossas palavras para o bem, para abençoar, mas usamos para amaldiçoar as pessoas. Nós não temos tratado aqueles à nossa volta com o amor que nós temos recebido de Cristo, a graça, a misericórdia. Ao longo dessa semana eu fui completamente quebrantado por esse capítulo. Eu tenho sido infiel em todas essas áreas, de alguma forma. E eu sei que vocês também, eu sei que eu não sou o único. E é desesperador. E o livro termina assim.
Acabou. Não tem nenhuma nota de rodapé que fala mais alguma coisa, que fala, não, mas aí depois de alguns anos, Neemias restabeleceu tudo e deu tudo certo. Não, acabou. Nós tentamos, nós falhamos, nós tentamos, nós falhamos, nós tentamos, nós falhamos, e isso continuamente na nossa vida. O que fazer então? Como não se desesperar ao lermos isso, ao analisarmos a nossa própria vida e vermos quão infiéis nós temos sido? Quantas vezes nós já prometemos a Deus que nós não faríamos, que nós não cairíamos no mesmo pecado e passa dias, horas, minutos e nós caímos novamente? Quantas vezes eu já falei, eu vou mudar, eu vou... E não conseguimos. O que fazer? Proste-se diante de Deus e suplique por misericórdia. E é isso que Neemias faz. O versículo 14, em 3 instantes, Neemias fala isso nesse capítulo. No versículo 14, ele fala, por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. E às vezes, ao lermos isso, mas Neemias está falando para Deus lembrar das obras que ele fez, isso não é legalismo? Essa palavra beneficências, no original ela é hesed, é o plural de hesed, que é justamente o amor pactual de Deus para com seu povo. Então, o que Neemias está falando aqui, não apague as coisas que eu fiz que são derivadas da sua salvação. Eu estou cumprindo o pacto, eu estou amando o Senhor, eu estou buscando ser fiel. Lembra-te de mim. Essas são obras consequentes da fidelidade, em primeiro lugar, de Deus para com Neemias e, em segundo lugar, de Neemias para com Deus. Depois, no versículo 22, também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Então aí fica um pouco mais claro, Neemias está rogando por graça, por misericórdia. Apesar dele, nós lermos aqui, ele aparentemente ele não fez nem perto do que o povo fez. Ele tenta restaurar tudo, ele ainda vai a Deus, e ele teme a Deus, e ele pede misericórdia de Deus. E no final, no versículo 31, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Nós temos em Neemias a figura de um homem fiel, mas é um homem que constantemente busca a Deus. Ele não faz as coisas pelo próprio pensamento, pela própria força, mas ele está em constante oração, ele está sempre buscando saber o que ele deve fazer e como ser fiel, e nós vemos até aqui na fidelidade dele um temor que ele tem. E ele entende a seriedade que é o que está acontecendo com o povo de Deus. Paulo nos ajuda um pouco com isso também. Acho que ele se sentiu um pouco como nós. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que quero, esse eu faço. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem que me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse é o segredo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. No centro do cristianismo, meus irmãos, está Cristo. Uma pessoa. Não leis, não valores morais, não regras, mas uma pessoa com a qual você precisa se relacionar. Não uma lista de regras que você precisa obedecer. Isso é consequência
Nós nunca conseguiremos, pela nossa própria força, obedecer perfeitamente aos mandamentos de Deus. Nós precisamos nos ajoelhar continuamente e suplicarmos por misericórdia, por força e por ajuda de Deus. No centro do cristianismo está uma pessoa o Filho de Deus, que deu a sua própria vida para te salvar dos seus pecados, para que você pudesse se relacionar com Ele. Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Quantas vezes nós gastamos tempo seguindo regras, seguindo leis da forma errada, não querendo glorificar a Deus, mas achando que isso vai garantir a nossa salvação. E nós fugimos do relacionamento verdadeiro com Ele. A pastoral de hoje é um poema. Eu coloquei só a primeira e a última estrofe, porque é um poema muito grande. Mas se vocês puderem em casa, leia-o inteiro. Ele descreve a nossa vida. Descreve a nossa vida constantemente fugindo de Deus, constantemente buscando amor em outras coisas. E aí descreve Deus como o cão do céu que nos persegue, que, se necessário, vai puxar uns cabelos para que você se ajoelhe diante dele e reconheça que o amor verdadeiro está nele somente. E isso é bom. Isso é bom. Há algum tempo eu ouvi, acho que nós já até falamos aqui, a ilustração. Se não me engano, nos Estados Unidos, um pastor que teve... A esposa o traiu. Veio à tona, eles se reconciliaram. E a esposa teve um verdadeiro arrependimento. E no dia que isso aconteceu, a esposa, sentindo tanta culpa, aquela culpa esmagando, ela se esconde debaixo da cama. Ele não quer ver o marido, e quer se esconder e está com vergonha, está desamparada, reconhecendo o que ela fez e como ela tem agido. E o marido, o pastor, ele ajoelha, pega a mão da esposa debaixo da cama e traz: vem, vamos conversar. Vamos nos relacionar, vamos consertar isso. Pela graça de Deus, o casamento foi restituído. Mas é justamente isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Nós constantemente traímos o nosso Deus, aquele que mais nos ama, que mais demonstrou o seu amor para conosco. Nós nos escondemos dele e ele vem atrás de nós. Fala: vem aqui, vamos conversar. Vamos endireitar os nossos caminhos, vamos endireitar o nosso relacionamento. Meu irmão, se você está aqui hoje, Deus é soberano. Deus é soberano e Ele tem um plano para a sua vida. Não desperdice as oportunidades de se relacionar com Cristo. E essa é uma oportunidade que você tem hoje. Então o nosso livro termina assim, com a traição do povo de Deus, mas não termina sem esperança. Termina apontando para a necessidade de um Salvador, e esse Salvador veio. Esse Salvador veio. Ele pode e quer nos salvar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, esteja conosco. Quebrante, Pai, o nosso coração. Por mais que isso doa, por mais que isso machuque, nós sabemos que o Senhor nos restaurará e que é muito melhor estarmos contigo do que fazendo qualquer outra coisa. Abra, Pai, os olhos da nossa mente, do nosso coração. Nos faça entender o nosso pecado contra Ti. E nos perdoe, nos restaure e nos salve.
Mas, Pai, nos dê a confiança do teu perdão e a alegria de estarmos em relacionamento correto, justo e íntimo contigo. Em nome de Jesus. Amém.